Ontem eu já fiz um pronunciamento a respeito do tema e dizer que, quando algumas lideranças me indicaram o caminho para a questão do veto aos royalties do petróleo, imaginei, claro, o desfecho disso, um grande desgaste à instituição, que é o que nós não podemos ajudar a fomentar esse desgaste. Nós temos que trabalhar intensamente, exatamente que é para mostrar a capacidade de trabalho que temos. De qualquer modo, a questão dos royalties do petróleo e do veto e de todas as interpretações que estão sendo feitas, seja aqui pelos especialistas, como tem alertado não só o senador Pedro Taques, senador Aloysio Nunes Ferreira e tantos outros parlamentares, mas senador Pedro Simão, mas também um momento de reflexão e uma lição a partir desse episódio, que nós temos que fazer o dever de casa, temos que examinar os vetos, sim, cada ano não deixar engavetados vetos de tanto tempo, desde o governo Itamar Franco, do qual o nosso ilustre senador Pedro Simão foi um dos líderes. Então, é preciso que a gente faça e cumpra essa missão para evitar o prejuízo que a sociedade toda paga em relação a atrasar, por exemplo, a votação do orçamento de 2013. E, além do mais, matérias sociais relevantes, como fator previdenciário, reajuste para os aposentados e pensionistas, o próprio Código Florestal, matéria relevante. Como isso tudo já foi, digamos, esgotado na sua essência, eu prefiro abordar agora algumas coisas que gratificaram no exercício da nossa atividade parlamentar durante esse exercício de 2012. E, entre elas, na nossa Comissão de Assuntos Sociais, senador Paulo Paim. Eu fico muito triste de ver um jovem fotógrafo de 55 anos, nosso colega José Varela, da Agência Senado, que faleceu ontem vítima de câncer de pulmão. E eu, como jornalista, muitas vezes encontrei José Varela em viagens acompanhando autoridades pelo mundo afora. A morte do José Varela nos entristece a todos, especialmente aos seus colegas da Agência Senado. Ele morreu de câncer de pulmão, que está cada vez mais frequente. E um dos trabalhos, dos projetos mais relevantes nesta área, foi de iniciativa em 1997, nesta casa, do ex-senador Osmar Dias, do Paraná. E ele propunha que o SUS atendesse prioritariamente os pacientes diagnosticados com câncer. Esse projeto, finalmente, e eu tive a honra de ser a relatora em caráter alternativo, já transformado em lei pela presidenta Dilma Rousseff, que dá prioridade no tratamento oncológico ou quimioterapia ou radioterapia ou mesmo cirurgia, quando for indicação, em até 2 meses após o diagnóstico. Hoje, o SUS, pela complexidade, pelas dificuldades, por tudo que nós sabemos, demora meio ano para dar o início do tratamento oncológico a um paciente de câncer. Então, as chances de cura são muito reduzidas, ao contrário de iniciar o tratamento contra o câncer imediatamente. Isso vale não só para o câncer de pulmão, mas para todos os outros, como o câncer de mama, em que é muito frequente, 50 mil casos por ano no nosso país. O Rio Grande do Sul, lamentavelmente, lidera o ranking da incidência de câncer de mama, e aí eu saúdo lá todos os mastologistas do Rio Grande do Sul, as lideranças que operam nessa área. E queria citar a doutora Mayra Calef, doutor José Luiz Pedrini, que tem trabalhado intensamente na prevenção. Também doutor Bacejo, que foi um deputado federal, propôs leis aqui para ter mamógrafos em todos os estados. Também sou autora de este projeto, como eu disse, do senador Osmar Dias, que dá prioridade do SUS para atendimento dos pacientes de câncer em até 2 meses o início desse tratamento. E sou autora também de um projeto que está na Câmara, que prevê a inclusão no rol dos serviços prestados pelos planos de saúde da quimioterapia oral em domicílio. Penso que é uma iniciativa que vai beneficiar especialmente os pacientes de câncer. Na área social fizemos muito, mas eu queria chamar a atenção, presidente Randolfo Rodrigues. O governo anuncia novamente a prorrogação do IPI para os automóveis. E esse é um setor que nós precisamos, já começamos uma discussão aqui nesta casa, mas devemos voltar a ter essa questão. Ele tem 2 aspectos. O primeiro aspecto é sobre um setor altamente lucrativo, que é a indústria automobilística.
não questionamos a lucratividade, pelo contrário, esse é um direito. Agora, não queremos entender por que os carros no Brasil têm um preço abusivo comparativamente a qualquer país do mundo e sem os níveis de segurança necessários. A metade do preço de um carro nos Estados Unidos. E, ao reduzir o IPI, não é só beneficiar a montadora e o consumidor, que é importante, mas é um problema sério porque este IPI reduz o fundo de participação dos municípios e isso é inaceitável. No meio do caminho, no meio do orçamento, o governo abruptamente retira este imposto que compõe a receita do fundo de participação dos municípios. Portanto, eu apresentei a Emenda Constitucional número 70 de 2012, com 30 assinaturas de apoio, para cada vez que o governo fizer isso, tenha que haver uma compensação para evitar o prejuízo aos municípios e aos estados, porque também o Fundo de Participação dos Estados, o FPE, é impactado negativamente nessa matéria. Vamos fazer uma nova audiência pública e esperamos que a Anfávia dessa vez compareça no início de 2013, senador Wellington Dias, para discutir esse tema. Fui procurada pela CUT, lá de São Bernardo do Campo, e também pelos revendedores de automóveis. Penso que a gente pode ampliar substancialmente esse debate em relação a uma questão que interessa a sociedade brasileira. Estou encerrando esse pronunciamento, desejando, como fizeram os oradores que me antecederam, um excelente Natal e um 2013 que supere as divergências e os conflitos entre os poderes. Uma democracia forte se fará com instituições fortes e que cada uma respeite o seu espaço. E só dessa forma as teremos fortes. Queria cumprimentar o presidente José Sarney pela iniciativa do resgate e desta sessão especial que agora começa para entregar os mandatos àqueles parlamentares cassados no regime militar. Cumprimentos pela iniciativa, presidente José Sarney, pela sessão que Vossa Excelência está organizando neste momento.